Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui no nosso bate-papo teológico e hoje nós vamos tratar de uma pergunta, na verdade, que está pairando. Jesus é marxista? Jesus era comunista? Era socialista? O que é que nós podemos entender sobre essa questão? Mas antes de tratar sobre esse tema, eu quero te fazer um pedido, você que está nos assistindo, que tem nos acompanhado e tem gostado dos nossos vídeos, vai lá no ícone que está logo aqui embaixo, que diz inscreva-se, clica lá, escreve, deixa o seu like se você gostar do vídeo e assim você nos estimula a continuar toda semana fazendo o melhor para você e para todos nós que estamos participando deste canal Bate-Papo Teológico. Mas vamos voltar aqui à nossa indagação. Mas por que eu estou fazendo essa pergunta? Na verdade é um tema que já está praticamente esgotado de tantas discussões, principalmente durante os últimos anos, com a saída da ex-presidenta Dilma do poder. Então foi uma disputa muito grande entre cristianismo, comunismo, essa coisa toda. Mas essa última semana foi publicado um vídeo no canal de humor Portas do Fundo, né? E nesse vídeo apresentava um Jesus, uma caricatura de Jesus com aspectos socialistas, comunistas, marxistas. Agora uma coisa me chama a atenção, esse canal ele tem feito muito sucesso, até mesmo entre a juventude, através de ironias com a fé cristã, de ações que vão, vamos dizer assim, de confronto àquilo que nós confessamos. E esse último vídeo, na verdade, quem estava dirigindo ele, quem é o roteirista ali, é o Gregório do Viver, que na verdade é uma pessoa que se diz ateu, é uma pessoa que se diz marxista, mas adora iPhones, né? Adora coisas comunistas, mas se diz marxista. E é ateu, mas tem procurado fazer sucesso através de piadazinhas, de caricaturas da fé cristã. É uma pessoa que, na verdade, infelizmente, perde a credibilidade quando ele faz ou tenta criar essa caricatura. E no vídeo nós vemos um Jesus, vamos dizer assim, com todos os ideais socialistas, comunistas, marxistas. Eu não vou definir cada ponto desse, apesar de nós estarmos hoje aqui com a Bíblia, né? A Bíblia do marxismo. Inclusive nós já lemos, trabalhamos, Manifesto do Partido Comunista, né? Mas eu não vou tentar estar destrinchando aqui cada ponto desse. Mas enfim. Então o Jesus que aparece ali é um Jesus que está dizendo para as pessoas venderem tudo que tem, né? Para as pessoas continuarem vivendo uma vida de comunidade, excessivamente comunitária. É um Jesus que apresenta todas as características que a cosmovisão marxista atual tem defendido. Em contrapartida, as pessoas que estavam ali começam a agir, a apedrejar Jesus, a criticar Jesus, a tratar com Jesus quando ele defende as pessoas de forma violenta. Na verdade, o que ele está fazendo? Ele está fazendo justamente uma caricatura daquilo que muitas vezes os cristãos defendem, quando os cristãos são contrários ao comunismo, quando os cristãos são contrários ao casamento homoafetivo, quando os cristãos são contrários ao aborto. Então, na perspectiva que ele tenta apresentar ali, se Jesus vivesse hoje, Jesus dizia sim para o aborto, sim para o casamento homoafetivo, sim para a prostituição, sim para a instalação de uma ideologia comunista. E aí eu me pergunto, será se está correto isso? O que você acha? Será se tem a ver? Na verdade, eles utilizam o humor para tentar impor uma cosmovisão marxista, comunista, socialista, porque a partir dali as pessoas vão aceitando, vão achando interessante, começa a dizer, olha, Jesus realmente disse aquilo, Jesus falou aquilo, só que ele não entende ou não busca entender que o contexto usado por Cristo ali quando ele traz, por exemplo, o Sermão do Monte, quando ele diz para um jovem vender tudo o que tem e segui-lo, é um contexto diferente. Jesus não veio para estabelecer sistema político. Ele não veio para reinar neste mundo. Primeiro porque, se nós fôssemos observar a tentativa que o vídeo traz de enquadrar Jesus na teoria socialista, comunista, nós veríamos que há uma falha muito grande. Segundo o dicionário Oxford, né, o dicionário Oxford, ele define socialismo da seguinte forma, que é uma teoria política e econômica de organização social que defende que os meios de produção, distribuição e troca devem ser de posse da comunidade como um todo e regulados por ela. Mas que, na verdade, conforme diz Engels, né, no seu manifesto do Partido Comunista,
O que ele pretende é um comunismo onde o proletariado ele vai estar de posse de todos os bens e, a partir disso, entregará esses bens ao Estado e o Estado passará a regular. Então é o Estado que comanda esse conceito. Outro ponto que nós vemos a incompatibilidade com os discursos comunistas, com aquilo que Jesus pregou, e por o que está escrito aqui na página 53, Marx, quando ele vem trazer aqui a sua ideia, as suas ideias, um dos pontos que ele apresenta é justamente a destruição do padrão de família burguesa, entre aspas, o que significa família tradicional cristã, ou família que está pautada nos princípios bíblicos, porque ele acredita que há uma dominação, e que essa dominação, dentro do seio da família, já há uma luta de classes, e que essa luta de classes entre pai, filho, esposa, marido, devem ser extintas para que o comunismo se sobressaia. Também dentro desse contexto, na página 58, Marx diz uma coisa interessante. Ele diz que é importante que a religião burguesa, e quando falamos em religião burguesa, adivinha qual é? Será ser o islamismo? Será ser o budismo? Será ser o hinduísmo? Claro que não. Marx sempre se volta para o cristianismo, que é necessário que a religião burguesa, ou seja, o cristianismo, chegue ao fim. E em outra obra sua, ele diz aquela famosa frase que você já ouviu em algum lugar, que a religião é o ópio do povo, ou seja, a religião ela entorpece os sentidos das pessoas e permite que elas continuem subjugadas à exploração social. Então isso são conceitos que Marx definia, pelo menos pelo que a gente vê, que tudo pertence ao Estado. Marx definia que a família burguesa ou a família cristã é um mal que precisa ser destruído, que a religião cristã precisa ser destruída. Me diga uma coisa, o que isso tem a ver com Jesus? O que isso tem a ver com a fé cristã? Não tem nada. Então, quando eu observo esse vídeo, o vídeo que foi exposto, eu encontro aqui algumas falhas nesta analogia. E eu vou expor aqui rapidamente, porque o tempo já está indo, pelo menos 5 falhas que, na verdade são 6 falhas que eu encontro nessa analogia que é feita entre o Jesus comunista do Portas do Fundo e o Jesus bíblico. Bem, a primeira falha, e isso é uma perspectiva histórica, é que é um erro anacrônico enquadrar essas formas de observar a estrutura econômica vigente a partir do século XIX com aquilo que existia lá no século I da era cristã, ali quando Jesus estava vivendo, naquele contexto. Tentar encaixar os conceitos modernos de proletário, de lutas de classe, de todos esses conceitos que a partir da Revolução Industrial surge, tentar encaixar nos dias de Jesus é um erro gravíssimo de história. Então, quando você tenta encaixar os conceitos do século XVIII, século XIX, lá no século I, você está cometendo um pecado historiográfico chamado anacronismo. O segundo ponto, que eu já até adiantei aqui, é que Jesus ele não veio instaurar uma ditadura política, como pretende está aqui, dizendo que é necessário que se mude o sistema político e se instaure o poder do proletariado. Jesus, na verdade, ele vivia num contexto de opressão romana. Seu povo estava oprimido pelos romanos. E ele poderia ter sido um líder revolucionário, como o marxismo pretende, já que é uma luta de classes constante. Mas Jesus não foi revolucionário. A revolução de Jesus, na verdade, era para que se cumprisse os princípios bíblicos estabelecidos por Deus desde a criação, como ele diz em Mateus 9, olha, no princípio não era assim, no princípio Deus não criou assim. Mas quando se fala em sistema político existente, Jesus diz uma frase interessante em Mateus 22, 21. Ele diz, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, quando ele é insuflado a não pagar imposto. Ou seja, ele estava ratificando, ainda que sabendo das injustiças do governo romano. Ele estava dizendo, olha, o governo está aí, é um governo injusto, mas fazer o quê, Fazer o quê? Então, vamos cuidar nas coisas espirituais e deixar as coisas romanas seguirem, Outro ponto é que alguém pega os discursos de Jesus sobre justiça social e acha que ele estava pregando um pré-comunismo, se é que essa palavra existe, alguma coisa iniciando. Mas, na verdade, ele estava ratificando aquilo que Deus já havia falado
Lá no princípio, lá no Antigo Testamento. A Bíblia está cheia de analogias à justiça divina. Eu vou te dar só uma informação. A primeira informação está em Deuteronômio 15:4. Deuteronômio 15:4. Deus deixa uma observação. Ele não queria que houvesse pobres ou miseráveis em Israel. Não era para que o povo de Israel sofresse as misérias, ou seja, aqueles que tinham mais condições, que estabelecesse por amor ao próximo, não por imposição, cuidado. Em Levítico 19, 9 e 10, ele tem até algumas leis, ou seja, para quem estava debulhando no campo, para quem estava colhendo, que deixasse que caísse as espigas, os cereais, e esses cereais fossem recolhidos por aqueles órfãos, estrangeiros, necessitados. Então isso é justiça divina. E o que Jesus tenta restabelecer é esse padrão de justiça divina. O quarto ponto, que alguém diz, mas Jesus falou certa vez para um homem que ele devia vender tudo que tem e acompanhar ele. Ou seja, olha aí, comunismo, vender tudo, dar aos pobres e acompanhar ele. Na verdade, o que ele estava tratando é do amor ao dinheiro, do apego aos bens materiais. Todo instante, todo cristão sabe que o apego aos bens materiais é a raiz de todos os males, que o apego excessivo ao dinheiro, isso é uma idolatria. Por isso que Jesus fala com este jovem que ele vendesse, ou seja, Jesus estava confrontando ele naquilo que ele mais amava. Mas Jesus não iria ser contra a lei de Deus. E a lei divina já previa em Êxodo 20, 17, a propriedade privada. Como assim que previa? O que é isso? Porque ali, Êxodo 20, 17, nos 10 mandamentos, ali Deus dá as orientações para não cobiçar a casa do próximo, o jumento do próximo, a propriedade do próximo, a mulher do próximo. Ou seja, havia já o conceito de propriedade privada. Sabe qual que é a propriedade privada? Aquilo que os nossos amigos comunistas, infelizmente, defendem um fim, a extinção completa. E quando Jesus orienta as pessoas a mudarem as suas ações, ele não as obriga, como está aqui, na página 60. Eu vou até abrir aqui para você acompanhar comigo, um dos princípios estabelecidos por Marx. Ele diz aqui, na página 60, expropriação, ou seja, posse tomada da propriedade fundiária e utilização da renda resultante para despesas do Estado. E o ponto 4 que ele estabelece aqui é o confisco da propriedade de todos os emigrantes e rebeldes, ou seja, aqueles que eram contrários às ideias deles. Então, aqui o marxismo ele obriga a tomar o que as pessoas conseguiram conquistar. E diferente do que o vídeo mostra, o quinto ponto, Jesus ele nunca defendeu bandidos, ele nunca defendeu prostitutas, nunca defendeu pecadores. O que ele se apresentava era na sua misericórdia de que estas pessoas mudassem de vida, mudassem de atitude, fossem e não pecassem mais. Por exemplo, quando Jesus defende uma mulher que foi pega em adultério, em João 8, ele não está dizendo para ela continuar naquela prática, mas ele está dizendo para ela, vai e não peques mais. Jesus perdoa o seu pecado, mas diz para ela, vá e não peques mais. Todos os pecadores que se encontraram com Jesus mudaram de atitude. Ele não passou a mão na cabeça de ninguém. Ele não negou a existência da condenação eterna, do inferno e de outras coisas que a Bíblia deixa claro. E por último, o marxismo, ele tenta estabelecer um reino neste mundo. É o chamado o comunismo, né? Que seria o fim do socialismo. O socialismo o meio e o comunismo o fim escatológico, onde tudo seria redimido, a redenção plena que encontraria. E Jesus não veio para dizer que estabeleceria uma revolução aqui, de que o homem seria o fim dessa revolução. Jesus, certa vez, sendo confrontado por Pilatos, ele disse uma frase que eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você. Jesus respondeu a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O reino de Jesus é um reino espiritual. Jesus não pode ser comparado com comunista, com marxista, com esses princípios, porque o reino que Jesus tentou estabelecer não era aqui, não era neste mundo. O reino era no céu. Meus queridos, eu quero encerrar essa minha palavra dizendo para você. Infelizmente, temos no nosso meio muitos irmãos que são seduzidos quando entram na universidade por teorias como... Isso aqui é só um livreto, mas existem muitas teorias. Rosa Luxemburgo e outros mais que vêm trazer uma perspectiva marxista.
são seduzidos. Mas o marxismo, até o marxismo cultural, propagado por Gramsci, é infelizmente incompatível com a fé cristã. Porque o marxismo exclui Deus, exclui o modelo da família, exclui o fim escatológico que só o Senhor pode dar. Portanto, qual é a minha orientação para você? É que reflita antes de seguir essas ideologias e não abandone a sua fé por nada. É isso aí. Se você quiser ouvir mais sobre esse tema, procura aí na internet, tem muito tema sobre essa questão, mas eu espero ter ajudado. E fica aqui a minha dica, repudie essas ideologias e continue firme na sua fé. Espero que você tenha gostado desse rápido conversa, deixa seus comentários, se inscreva no nosso vídeo e mais uma vez, nós estamos à disposição para ouvir a sua opinião e também para deixar a nossa. Um abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.